Olá, estamos de novo aqui para estudar a Palavra de Deus e com muita alegria, porque a Palavra enche o nosso coração de alegria, de entusiasmo. É a lâmpada para os nossos pés neste mundo tão escuro, não é? Quantas coisas a Palavra de Deus nos ensina. E nós estamos em Hebreus agora, nesta carta geral aos Hebreus, e aprendendo muitas coisas. É a carta que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Ela faz assim uma transferência, né? Olha, tudo aquilo que existia no Antigo Testamento agora, em Jesus, é melhor, é maior. E essa é a ideia dos 10 primeiros capítulos aos Hebreus, né? desta carta aos Hebreus. Jesus é maior, Jesus é melhor que os profetas, que os anjos, é maior do que tudo, maior que a aliança, e nós estamos vendo um pouco esse sentido. E no capítulo 9 nós vamos ver que ele é maior que os ritos, que as ofertas. Estamos aprendendo um pouco sobre o santuário, que era uma peça fundamental entre o povo de Israel. Mas eu quero mandar aqui meu abraço para todos aqueles que têm se inscrito em nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, então vai lá, vai lá no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Tem outros canais, né, Reavivados por Sua Palavra e tal, mas esse é da Novo Tempo, é do programa que nós fazemos aqui todos os dias às 7 da manhã. E se você não pode assistir, o horário não permite, YouTube ou Facebook da Novo Tempo. Dessa maneira você vai crescer, tenho certeza absoluta que você vai crescer espiritualmente, porque a palavra nos ajuda a crescermos. Um capítulo da Bíblia por dia, entendendo alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, escreva para a gente. Esses capítulos são um pouco mais difíceis, né, que ligam o Antigo Testamento, e talvez você não esteja com muita intimidade, né, com o Antigo Testamento, mas fala sobre o santuário, as peças do santuário. E aqui vai definir uma porção de coisas no capítulo 9 sobre o santuário, como era, não é? O santo e o santíssimo, a divisão que havia entre os dois, como é que podiam entrar nesse santíssimo que tinha lá, o que tinha no santo, como é que funcionava. Então aqui o autor vai escrever um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho, vai discorrer um pouquinho sobre isso. Já falou um pouco no capítulo 8, né? E agora estamos chegando no 9, depois no 10, terminando essa parte de Jesus é maior, né? Maior. E nas entrelinhas aqui, a palavra crer é fundamental, crer nisso, crer nesse sacrifício que ele é maior do que o sacrifício dos animais, porque os animais já passaram e Cristo é o Cordeiro de Deus, também ele é o sumo sacerdote, então ele é maior que tudo, o sacrifício, o sacerdote, o sacerdócio e tudo mais. Aí estamos lidando com alguém que é maior, que pode resolver os nossos dilemas, que pode resolver as nossas lutas. Jesus é maior e pode entrar em nossa vida e pode resolver aquilo que os sacerdotes nunca puderam resolver. Eles faziam aquilo que o Senhor tinha mandado, orientado, faziam bem, né? Ou às vezes mal também, né? De uma maneira assim equivocada, pensando somente no dinheiro, pensando somente no poder, mas o processo era digno, desde a morte do primeiro cordeiro com Adão. Era o substituto, o cordeiro era importantíssimo. E Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, depois ele foi para ser o sumo sacerdote. Então aqui no capítulo 9 nós vamos ver uma porção dessas expressões, né? E para que isso? Para que saber isso? Não preciso saber disso, eu quero Jesus que me salve. Não, é interessante saber essa ligação, porque o Jesus, se você perguntasse a Jesus, qual é a sua religião, Jesus? Ele diria no seu tempo, sou judeu. Paulo, qual é a sua religião? Sou judeu, não havia cristianismo. Embora Jesus fosse o cristianismo personificado, mas ele vivia como um bom judeu. E aí ele apertou a chave para a mudança da nova aliança, não é? E ele era o Cordeiro. E muitos não entenderam isso, ele era o Messias e muitos não entenderam isso. Então eu gostaria que você entendesse que não há nada maior do que Jesus, nada maior do que Jesus e o seu sacrifício. A ideia aqui é que ninguém pode se salvar com o seu próprio sacrifício. Você entende isso? Ninguém pode se salvar com o seu próprio sacrifício. E ninguém pode ser o intercessor de si mesmo. Então nós temos um intercessor que não erra,
que está lá pronto para nos ajudar. Essa é a ideia. Você não está sozinho, você não está sozinho. Aparentemente, bom, Deus, cadê Deus? Não está aqui, onde é que eu vou pegar a Deus? Não, mas Ele está comigo. O Espírito Santo está comigo, que é Deus. Jesus que morreu por mim, Jesus é Deus. Deus o Pai é Deus. Não são três deuses, mas é a Trindade, três pessoas, coiguais, coeternas. Tem todas as mesmas características, não é? Básicas, mas tem funções diferentes, como na casa, o marido e a esposa. São um, mas têm funções diferentes na casa. Não é? Tem o mesmo valor, mas têm funções diferentes, são pessoas diferentes, têm gêneros diferentes. Então, essa é a melhor ilustração, talvez, que a gente possa chegar, né? Porque compreender a Trindade, a divindade, isso nós vamos entender só quando estivermos lá com Deus. Nós vamos entender essas coisas. Então, capítulo 9 vem descrevendo como era esse santuário, não é? Vem refrescando a cabeça dos judeus sobre isso e talvez também para os gentios que estavam por ali, né? Então ele diz assim, olha, com efeito foi preparado um tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava um candeeiro, é o que estava ali no santuário, no santo, a mesa, todos eles têm um significado. E a exposição dos pães se chama Santo Lugar, o lugar santo. Por trás do segundo véu, então havia um véu, primeiro véu você entra no santo, segundo véu você entra no santíssimo. Se encontrava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro com incenso e a Arca da Aliança, ali a Arca, né? Tem filmes que fazem sobre encontrando a Arca da Aliança e tal, coberta de ouro, na qual estava uma urna, também de ouro, contendo o maná, contendo o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, os 10 mandamentos estavam ali. Muita gente diz assim, então ruiu o templo, acabou o templo, acabaram-se também as tábuas, né, dos 10 mandamentos, então agora posso matar, roubar? Não, de jeito nenhum. Isso prevalece, mas ninguém é salvo pelas tábuas da lei, nem pelos 10 mandamentos, ninguém, jamais. E sobre esta caixa grande de ouro, onde tinha tudo isso lá dentro que eu mencionei, estavam 2 querubins de glória, né? Os querubins da glória, menciona aqui, que com a sua sombra cobriam este propiciatório, esta situação toda. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Quer dizer, só menciono para você se lembrar, se refrescar isso, porque o que ele vai falar não é a respeito do santuário em si que havia, não é? Que aqui no ano 60, quando essa carta foi escrita, não tinha sido ainda derrubado, só no ano 70 isso aconteceu. E aqui diz que, ora, depois de tudo isso, assim, preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo, a partir do santo, não é? Os sacerdotes. E aí no verso 7 diz assim, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, que era o dia da expiação. Então tudo isso daqui, voltando para Jesus, Jesus fez isso, não é? Jesus foi o cordeiro, que foi morto lá no pátio, foi o sacerdote que entrou para oferecer o sacrifício e foi o sumo sacerdote, a seu tempo, dentro do Santo dos Santos, para definitivamente limpar o santuário. Então, fala do primeiro santuário, etc. Verso 10. Os quais não passaram de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando é a reforma? Quando foi a reforma? Quando houve a mudança? Quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, você se lembra que o véu do templo rasgou de cima a baixo? De cima a baixo. De cima a baixo. Intervenção de Deus. Por quê? Agora cessavam esses sacrifícios. E o tempo já está acabando aqui, eu não estou conseguindo nem na metade ainda deste bonito capítulo, né? Então, não passavam de ordenanças da carne, mas veio o original, não é? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante, verso 11, né? O maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, havia então um tabernáculo no céu, há um tabernáculo no céu, que foi modelo para ser feito da terra, verso 12.
não por meio de sangue de bodes, de bezerros, não é? Mas seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, lá no céu, depois de ter morrido aqui como cordeiro, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não precisamos mais matar o Senhor, de forma nenhuma. Verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus. Verso 15 diz assim, ele é o mediador da nova aliança, ele é maior que a aliança antiga. E vai por aqui, verso 22 eu vou ler. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Foi o que ele fez. Lá no Éden, um cordeiro foi morto, e ele substituiu o pecado de Adão, ou o pecador, né, que deveria morrer. Esse cordeiro era Jesus. Então, eles foram matando cordeiros, primeiro diante de um patriarca, depois no templo. E agora Jesus chega e morre. Morre fora da cidade, como no pátio, não é? Morre no meu lugar, no seu lugar, só que ele foi o sacrifício perfeito. E aqui diz, como por um só entrou essa salvação, não é? Por Cristo, uma vez por todas, o verso 26 diz assim, né? Uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim, verso 27, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Tem muita coisa aqui para falar, né? Então, Jesus é o sacrifício suficiente. E assim, ele morreu, nos salvou, ressuscitou, foi introduzido no Santo dos Santos, no momento adequado, e vai voltar. Esta é a grande esperança. Ele vai voltar para terminar toda essa história negra do pecado. Vamos confiar, porque ele é o maior. Nós podemos confiar nele, entregar a nossa vida. Minha oração hoje por você é essa, para que você entregue sua vida ao maior, aquele que pode resolver suas dúvidas, suas lutas pessoais. Que Deus te abençoe, eu vou estar orando por você. Ore por mim também. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Um abraço.